Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, hoje, dia 11 de julho de 2023, nesta terça-feira, nós celebramos também o dia de São Bento Abade. Nascido em Núrcia, Itália, por volta de 480, no seio de uma família nobre, deixou os estudos para dedicar-se à vida monástica. Após um período de vida eremita, fundou diversos mosteiros para os quais compôs uma regra, a regra de São Bento, caracterizada pelo equilíbrio entre oração e trabalho. A influência destes conventos foi determinante para a evangelização e formação da cultura europeia durante toda a Idade Média. São Paulo VI o declarou patrono da Europa. Que São Bento interceda por todos nós. E o evangelho que nós vamos ouvir no dia de hoje é tirado de Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da messe mais trabalhadores para a sua colheita, não para a minha colheita, não para a nossa colheita, mas a colheita é de Deus. E os trabalhadores têm que ser enviados por Deus, para que a gente possa colher frutos desse mundo de Deus e para Deus. Então, nós somos cada vez mais orientados e fortalecidos para que na nossa prática religiosa a gente possa refletir um pouco mais sobre as razões da nossa fé, sobre a história que nós queremos construir e sobre aonde e o que nós queremos apresentar a Deus. Já que a minha fé diz que haverá futuramente um encontro entre eu e Deus. E ali eu vou apresentar a minha história. Vou apresentar aquilo que eu consegui viver diante da vida que eu tenho. Eu já vivi em muitos lugares nessa vida, em muitas estruturas grandes, mas eu acho que aquilo não preenchia. Porque você ser padre no meio de 100 é só mais um. Viu? Mas você ser o único padre numa cidade pequena, você é o único. E a sua responsabilidade é muito maior. Talvez a gente é muito mais útil aqui na Lagoa da Confusão e em qualquer lugar que eu já vivi na minha vida. Talvez a gente é muito mais útil aqui do que em todos os lugares que eu trabalhei e vivi. Até porque a gente acaba no meio de muita gente, a gente não serve para nada, né? A gente é quase só mais um lá, porque esse mundo religioso, alguns são detentores do poder e eles vivem entre eles, na esfera deles, e outros são colocados nas sacristias ou nos confessionários para viver ali como sendo nada e um ninguém. Viu? E essa messe é grande, mas há também dificuldades. Jesus agora ele se depara com um homem possuído pelo demônio, um homem mudo. Um homem mudo é um ser humano sem capacidade de se expressar, sem possibilidade de dizer alguma coisa. Alguém que não se comunica, alguém que não se expressa, alguém sem voz. E ser voz e sem vez, conforme a gente dizia muito. Há no mundo um monte de gente que é considerado como desnecessário, descartáveis. Há uma multidão de gente que é considerada assim. Se você considera que em São Paulo tem 20 mil pessoas, possivelmente
morando na rua, essa população é maior do que a cidade em que eu vivo. Seria todo mundo desse município aqui está morando na rua. São Paulo tem uma população de mais de 20 mil pessoas que moram na rua. Viu? Muitas cidades do Brasil não tem 20 mil pessoas. Então Jesus, viu? Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. E os fariseus diziam: é pelo demônio que ele expulsa os demônios. São expressões diferentes. O Evangelho vai dizendo que diante da mesma atitude de Jesus, nós sempre vamos encontrar opiniões diferentes. Nós estamos diante de dois grupos, uma multidão e os fariseus. Jesus fez o quê? Devolveu a voz a um homem mudo. Jesus dá a possibilidade de um homem sem falar voltar a falar. Jesus oferece a ele condições para que ele consiga voltar a se expressar e dizer alguma coisa. A reação do povo é: nunca vimos nada igual em Israel. E ficam admiradas, encantadas. Para os fariseus é uma acusação gravíssima. É pelo demônio que ele expulsa os demônios. Para um fariseu, Jesus cura um homem porque ele é o demônio. É uma expressão de gente desesperada. E nós estamos falando de gente religiosa. É uma expressão de gente sem noção. É uma expressão de gente que não está sabendo o que está dizendo. Colocar o demônio e Jesus no mesmo pé de igualdade, isso é pecar contra o Espírito Santo. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é dizer: Jesus e o demônio são a mesma pessoa. E Jesus só tinha curado o cego, o mudo, quer dizer. Jesus só tinha devolvido a voz a quem não tinha. Então, diante dessa afirmação e dessas duas afirmações, nunca vimos nada igual em Israel, e ao mesmo tempo é pelo demônio que ele expulsa o demônio. Jesus, mesmo diante dessas opiniões, ele continua percorrendo as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Não obstante as opiniões dos outros, nunca vimos nada igual, e também não obstante a opinião dos fariseus, é pelo demônio que ele expulsa, Jesus continua fazendo a sua missão. Continua de povoados em povoados, pregando nas sinagogas, anunciando o reino de Deus e curando todo tipo de enfermidade e doença. Jesus continua falando sobre Deus e continua devolvendo saúde e santidade e sanidade para as pessoas. Mas Jesus olha a multidão e fica preocupado. É muita gente abandonada, é muita gente doente, é muita gente sofrendo, é muita gente sem pastor. Viu? E aí Jesus continua olhando para isso, viu? Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Porque os pastores acham que Jesus é o demônio. Os pastores acham que Jesus não pode perdoar. Os pastores acham que é pelo demônio que Jesus expulsa os demônios. E por isso nós temos diante de nós um povo cansado e abatido. Um povo sem esperança. Um povo alienado. Um povo sofrido. Ou um povo que vive por viver. Viu? Vive por viver. Não tem mais nada na vida a não ser passar o tempo aqui e esperar a morte chegar. E por isso Jesus faz a prece. Viu? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, porque esse povo é de Deus, que envie trabalhadores para a sua colheita. Cabe a cada um de nós rezar pelas vocações, rezar para que Deus nos dê bons padres, bons religiosos, religiosas, bons bispos, para que a igreja seja um sinal de quem cura, de quem anuncia o evangelho e devolve a saúde para quem está doente. Devolva o perdão para quem está com a consciência pesada. Devolva a esperança para quem está desesperado. Que Deus ilumine e cuide bem da sua messe. Um abraço e até mais.